Olá, programa Educare mais uma vez com você, trazendo assuntos sobre educação, comportamento, sociedade, enfim, assuntos muito interessantes que você vai gostar muito. Hoje nós vamos falar sobre a criança de 6 anos. Por que em especial da criança de 6 anos? Você vai saber tudo com Vânia Maria Cavallari, que é especialista em psicomotricidade e neuroeducação. Tudo bem, Vânia? Olá, Luciene, tudo bem? Graças a Deus. Você pode participar aqui do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e você também pode nos seguir no Twitter, no @programaeducare. Vânia, realmente essa é uma faixa etária importantíssima para as crianças, né? Um ponto aí crucial para o desenvolvimento dela, né? Com certeza, Luciene. A criança de 6 anos, a característica maior dela é a brincadeira. E hoje em dia, com esses espaços tão restritos que nós temos, existe uma dificuldade muito grande dessa criança seguir brincando. O brincar desenvolve na criança tudo aquilo que ela necessita para ficar um adulto autônomo e produtivo. Essa autonomia, ela só consegue se porventura você realmente a deixa brincar. Porque normalmente no jogo, na brincadeira, a criança está imitando atitudes de pessoas grandes. E nessa imitação, ela vai realmente fazendo tudo aquilo que amanhã ela será. Pode ser um médico, um professor, um atleta, enfim, o que para ela é mais significativo, ela vai seguindo. E é dessa forma que a gente acredita que a criança vai se desenvolvendo. E por que especificamente a criança de 6 anos? Tem essa questão agora da mudança do ensino fundamental, né, de 9 anos, onde a criança de 6 anos, que estaria num pré, enfim, cada local dá um nome diferente, ela passou a ser o ensino fundamental. Quais os prós e os contras, as consequências dessa mudança para a criança de 6 anos? Olha, a continuidade da educação, ela existe. Ela sai da educação infantil e entra no ensino fundamental, e a ideia é ela ter essa continuidade da formação. Quem faz isso é o professor. O que se passa é que muitas vezes o professor do ensino fundamental não está preparado para receber essa criança com 6 anos, que ela ainda brinca. Só que a criança de 7, 8, 9 anos, ela continua brincando. Então, o que precisa é a escola estar preparada para receber essa criança de 6 anos, porque ela vem de um trabalho de brincadeira, que são as escolas de educação infantil, e nesse processo, que é por isso que a gente chama processo, nada é estanque, ela vai se adaptando ao novo modelo. Agora, o grande mal é que se pensa na escola de ensino fundamental como alguma coisa parada, sentada, uma atrás da outra, rígida, aquela né? fila, aonde você tem que fazer o que eu mando. E aí o professor acaba perdendo um tempo muito grande em chamar a atenção da criança. É interessante se a gente for ver que durante 30% do tempo dele, ele fica chamando atenção para a criança ficar quieta. Se o educador entender que criança é movimento e o movimento faz parte do seu desenvolvimento, com certeza ele vai ter menos problema de disciplina. E essa questão que a criança também, ela lê o mundo com o corpo, né? Através do movimento. Então, tirar essa oportunidade dela, você vai estar ali atrapalhando até o desenvolvimento dela, porque isso está tudo ligado, o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo, a gente fala, né, nessas 3 por uma divisão didática, mas elas acontecem de forma simultânea. Não há a menor dúvida, essa evolução, ela acontece em qualquer lugar do mundo. É esse o procedimento. É a mesma coisa que eu dizer que primeiro você tem cabelo, depois cabeça. Não. Primeiro você tem as unhas e depois você tem os dedos. Não. Existe toda essa filogênese da raça humana que ela vai acontecendo
no processo de crescimento e desenvolvimento. E criança sendo movimento, ela tem que ir para o jogo, ela tem que ir brincar. Tudo aquilo que ela vai desenvolvendo, tudo aquilo que ela vai aprendendo na faixa etária correta, vai auxiliando o seu desenvolvimento na fase futura. Nós não podemos queimar etapas e existe uma etapa evolutiva de desenvolvimento. A criança saiu da barriga da mãe, qual é o primeiro processo? Ela rola, depois ela se arrasta. Depois que ela se arrasta, que ela já mantém o pescocinho em pé, ela chega à postura sentada. Só depois que ela se sentou é que ela vem para a quadrupedia. E isso é em todos os lugares. Na quadrupedia, ela vai começar com o seu esforço para se manter na posição em pé. Então, esse desenvolvimento infantil, ele vai auxiliando as fases do aprendizado da criança quando ela chega na escola. Aí, o processo da alfabetização, ele é vinculado a esse processo de crescimento e desenvolvimento. Porque essa questão da alfabetização é outro nó, digamos assim, da educação. Porque se fala, ah, não, quando ela vai ser alfabetizada aos 6 anos. A alfabetização é um processo, porque é essa leitura de mundo, né, Vânia? Sim, um grande número de pessoas, quando ouve a palavra alfabetização, pensa que é ler e escrever. Só é alfabetizado quem sabe ler e escrever. Então, eu desqualifico quem é analfabeto. Sim. E eu não posso fazer uma coisa como essa. O analfabeto, ele tem outras formas de comunicação. E a criança ainda não alfabetizada, ela também tem processos de comunicação, que são de movimento. É assim que ela se comunica. Portanto, a gente lê o mundo, como eu me socializo? Brincando. Um dia eu brinco de cabeleireira, um dia eu brinco de manicure, um dia eu brinco de professor, um dia eu brinco de médico, um dia eu brinco de advogado. Eu vou mudando aquilo que eu vou brincando, que é o que vai me dando autonomia cada vez mais. Então, eu estou lendo o mundo de formas diferentes. E o mais importante é a gente fazer o registro de todas essas coisas. E pedir para a criança registrar também, que ela é capaz. Muitas vezes, a criança faz um rabisco e desse rabisco ela te conta uma história. É verdade. Muito grande. Né? Me faz lembrar uma capacitação que eu estava dando de professores e uma professora quis colocar o exemplo da criança dela. Meu filho tem 4, 5 anos e eu estava com minha mãe vendo novela. Então o menino escrevia uma coisa e dizia assim, olha mãe, escrevi. E a avó dizia, fica quieto, né? Quero ver. E demorava aquela situação e a mãe achando interessante, aí a mãe disse assim, meu filho escreve sabonete. O menino não sabia escrever sabonete, ele desapareceu da sala. Aí ficaram um tempo vendo a novela, o que estava bom, não é? Depois de mais ou menos uns 5, 10 minutinhos, a criança volta e traz para a mãe. Mãe, olha, quando a mãe leu, estava escrito Lux. Então, essa história eu gosto muito de dar como exemplo, porque o que ele fez? Ele foi pesquisar. Ele foi em busca. Certamente ele sabia onde guardavam os sabonetes. Olha o trabalho, todo o trajeto dessa criança para chegar até lá, encontrar um sabonete e copiar as letrinhas que ele enxergou naquilo. Portanto, Lux para ele é sabonete. Sim. E eu não posso dizer não. Não é verdade? E aí a gente começa a perceber que eles têm maneiras, eles têm formas de estar buscando no mundo as respostas para as pesquisas deles, que é o que a gente tem que pensar em fazer, ajudá-los a pesquisar. E essa sua história mostra que a criança não aprende só no momento que ela está na escola. Né? Enquanto ela está vivenciando o mundo em casa, quando ela está andando na rua, quando ela vai ao mercado, ela está aprendendo e eu acho que a gente tem que ter o mínimo, né? Os pais serem até orientados, até pela escola, para ajudar nessa estimulação da criança. O exemplo é algo muito forte, que nós adultos, aí já independe se professores ou não, precisamos ter cuidado, porque a situação do desenvolvimento infantil, ela se dá da seguinte forma, o ser humano aprende por imitação.
E o nosso cérebro registra por repetição. Então, eu tenho que fazer inúmeras vezes a mesma coisa para ela ficar registrada. E a criança te imita. Se você brinca com ela, né? Ah, nenê, bonitinho. Ele, depois de um pouco, está sorrindo para você e fazendo a mesma coisa. Isso é da natureza humana. E quando a criança cresce mais um pouquinho, muitas vezes, ali um filme, né? De novo, né? Quer assistir de novo. Isso. Porque ele realmente quer, às vezes, rever alguma coisa que ele gostou. E, às vezes, os pais não entendem muito bem isso, né? Essa é uma dica boa para os pais, né? Muito, que ele vai ver aquele filme várias vezes, vai ler aquela história várias vezes. Exato. E é a fixação mesmo, não é? Porque ele precisa disso, que é o que vai acontecendo no processo escolar. Quando você vai para a escola, vamos chamar de a educação formal, você oferece a ação e depois ele leva para casa para estudar. Então, ele repete inúmeras vezes a mesma coisa para fixação. E isso é um processo do nosso cérebro. E a criança de 6 anos, ela tem essa competência, porque ela não chega para você vazia, sem nada. Ela já tem toda uma vida anterior, a família que ela tem. Muitas vezes pai e mãe trabalham fora, por isso precisam colocar as crianças cedo numa educação infantil, até mesmo numa creche, por isso está aí a responsabilidade do educador. O educador precisa realmente conhecer todo esse processo de desenvolvimento e crescimento do ser humano para ele ter competência para poder oferecer as atividades adequadas na faixa etária adequada. E o que nós vemos hoje em muitas escolas é ainda um professor do século XX tratando com uma criança do século XXI, porque a criança de 6 anos hoje é muito diferente da criança de 6 anos há 6 anos atrás, por exemplo. É uma outra geração, é um outro grupo que realmente o professor tem que ir em busca para lidar com ele, porque ela tem, a necessidade são as mesmas, o desenvolvimento é o mesmo. Isso. Só que os estímulos hoje são diferentes e as oportunidades que a criança tem de brincar hoje numa cidade, no espaço que nós temos, é muito diferente. Nosso assunto hoje, criança de 6 anos, você pode participar aqui, mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br. Pode nos seguir no Twitter, no @programaeducare. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.